E aí pessoal, hoje eu vou falar para vocês sobre Git e GitHub. O Git, ele é uma ferramenta de versionamento. Isso quer dizer que ele controla para a gente as diversas versões, as diversas fases do nosso projeto. E não só um projeto de desenvolvimento, assim, de programa mesmo, pode ser um Word, um Excel, diversos arquivos. Vou dar um exemplo aqui. Sabe quando a gente estava lá na faculdade, ou a gente está no trabalho e precisa desenvolver algo como um relatório, por exemplo? Aí a gente ia lá e fazia. Começava no primeiro dia, fazia até determinada parte e salvava. Aí no dia seguinte a gente voltava e continuava. Aí a gente tinha a versão mais ou menos pronta, mas que a gente ainda dava uma revisada. E aí, sei lá, mandava talvez para um colega para dar uma olhada, para dar uma opinião. Mas enquanto mandou para esse colega, a gente continuou alterando. Então a gente escreveu para o colega a versão que foi para o colega, e aí a gente coloca agora a versão 1-2 ou versão B. Aí o colega manda de volta as observações que ele fez, e a gente pega a nossa, pega a dele, pega o pedaço da dele, coloca junto da nossa, altera, e aí a gente faz, sei lá, a versão final. Só que aí a gente manda para ele de volta, para ele dar uma última olhada. E aí, enquanto ele tá lá dando uma olhada, a gente percebe um outro erro. Aí já vira a versão final 2 e a versão final 3 quando volta dele, aí vocês devem entender o que eu estou querendo dizer. Todo mundo já deve ter passado por isso. Para quem programa e não utiliza uma ferramenta como o Git, vai ser muito comum uma coisa assim, a gente desenvolve o nosso projeto, então lá, tem lá a pasta do projeto, aí a gente pode zipar ela, zipa e coloca a data. É assim que eu trabalhava, por exemplo, há muito tempo atrás. Eu zipava a pasta e colocava a data, então eu sabia que naquela data específica a versão que estava rodando do projeto era aquele zip. E aí no dia seguinte eu descompactava, fazia alterações do dia, salvava e no final eu salvava com o nome daquele outro dia. Então eu ia tendo o controle no tempo da versão que estava vigente. E se eu precisasse, eu reparei que desde aquele dia tal, lá no passado, o programa começou a apresentar um erro. Então eu tinha aquela data para voltar e assim, até que funcionava. Mas isso num cenário onde eu trabalhava sozinho. E se eu trabalhasse com mais alguma pessoa? Então como que eu ia mexer no programa e a outra pessoa, o meu companheiro ali de trabalho também mexeria? Aí no final eu teria que fazer um zip do meu, um zip do dele, copia. Nunca daria certo. E para isso inventaram o Git. Já existiam outras ferramentas que faziam esse tipo de coisa, mas o Git foi o que ganhou popularidade pela sua qualidade, pelo jeito que ele trabalha. O Git ele foi desenvolvido pelo Linus Torvald. Talvez você já conheça esse nome, foi o cara simplesmente que ele vamos dizer assim, inventou o Linux, ao menos grande parte foi o responsável aí foi o responsável aí por popularizar o Linux. E o cara, além de desenvolver o Linux, ainda nos trouxe o Git, que é essa ferramenta que hoje em dia é utilizada aí pela maior parte dos desenvolvedores. E o que o Git faz? Ele, através da sua tecnologia, ele controla isso para você. Então, quando você altera um arquivo, vamos dizer lá, a gente está falando agora de um projeto, de um programa mesmo. Então, nós temos lá diversos arquivos. Eu entrei hoje e alterei uma determinada página, um determinado arquivo. Então, imagina assim, eu mexi só na página inicial lá do nosso site, por exemplo. Então, eu fui lá no index e alterei. Tinha um errinho lá e eu fiz uma alteração, coloquei e aí incluí uma nova imagem lá em um determinado diretório. O Git, ele vai saber que houve alteração desse determinado arquivo, a inclusão dessa determinada imagem lá naquele diretório, e aí quando ele for guardar isso, ele vai fazer só essas diferenças. Ele não vai guardar tudo. Vamos voltar lá para o meu exemplo. Eu pegava todo dia o projeto inteiro e zipava ele. Então eu acabava perdendo espaço, porque em um dia eu não mexia no projeto todo, eu mexia só em alguns arquivos. Mas na hora de salvar, eu salvava tudo. O Git tem essa inteligência, ele sabe, mexeu só no arquivo, mexeu só no outro, guarda esse aqui, tem um arquivo novo, coloca ele ali. Ele tem esse tipo de gestão. E o Git, além de N outras ferramentas, ele também facilita quando você precisa voltar numa determinada versão. Eu quero ver exatamente como estava naquele dia tal. E aí você dá um determinado comando e ele vai lá para você. E o GitHub? Muita gente confunde, mas o GitHub, ele não é o Git, ele utiliza o Git. O GitHub, de forma simples, é pegar o Git, colocar na internet, em nuvem, para que qualquer um possa utilizar e aí ter todo esse controle, esses arquivos salvos na nuvem. O GitHub hoje ele é da Microsoft e além do Git, ele implementa algumas coisas que não são originárias do Git. O mais conhecido é o pull request. O pull request é um jeito muito interessante de se trabalhar colaborativamente.
O que eu quero dizer? Tem lá um determinado repositório. E repositório significa simplesmente uma pasta. É uma pasta com projeto. Então você tem aí no seu computador uma pastinha lá, tem o projeto do site A. E outra pastinha que tem o projeto do site B. Cada pastinha dessa, cada diretório desse, quando você mandar para o Git, ele vai ser um repositório. Repositório ali representando essa pasta do projeto. Então digamos que eu achei lá um determinado repositório na internet. Pode ser ali da empresa que eu trabalho, dos meus colegas, pode ser um projeto open source, ou seja, ele aceita a colaboração de qualquer um. Então eu achei lá um determinado projeto, fiz um fork. Fork simplesmente é o quê? Eu peguei esse projeto e fiz uma cópia para mim. Imagina que eu dei um Ctrl+C, Ctrl+V. E aí eu vou mexer na minha cópia. Então eu fiz esse fork, faço a alteração que eu acho devida aqui na minha cópia e dou um pull request. Quando eu dou esse pull request, eu falo para o dono do repositório original o seguinte: olha, eu fiz umas alterações aqui, dá uma olhada e vê se você coloca no projeto original. Obviamente eu não tenho o poder de colocar no projeto original, então eu faço esse pedido, esse pull request. O que o dono do repositório vai fazer? Ele vai olhar, vai ver se está dentro ali das especificações dele, vai ver se faz sentido, e aí ele junta no projeto dele. No momento que ele juntou no projeto dele, passa a ser parte do projeto original. E também você passa a colaborar, vai ter marcado lá que aquelas alterações foi o usuário X que fez. É muito interessante para o currículo e para o seu conhecimento. E antes de falar sobre o curso gratuito, e se esse vídeo está sendo interessante para você de alguma forma, peço que deixe um like, compartilhe com alguém que não sabe o que é Git, que confunde Git com GitHub. Se inscreve no canal para receber mais vídeos como este, ou o YouTube vai recomendar mais vídeos não somente desse canal, mas desse tipo de conteúdo para você. Então todo mundo sai ganhando. E vamos para o curso gratuito de Git e GitHub. Olha só, esse aqui é o curso Git Contribuições para Projetos Open Source. Ele foi criado pelo Bruno Orlandi e é um curso totalmente gratuito. Foi o curso que me fez aprender Git. Eu não tenho orgulho em dizer que antes dele eu usava aquele sistema de zipar no arquivo, colocar data, esse tipo de coisa, porque eu passei a programar com mais pessoas, né? E não só isso, eu percebi o quão útil o Git é mesmo para os seus projetos individuais. Mas o curso aqui eu considero ele rápido, são 3 horas e 40, mas ele é muito dividido assim, em vários pedacinhos, então passa muito rápido. O Bruno ele tem uma didática muito boa, ele dá exemplos simples, mas que te fazem entender ali o que está acontecendo, porque embora seja uma ferramenta simples, o Git ele é simples, mas tem alguns conceitos ali na hora que ele começa a mexer com os arquivos que pode ficar meio confuso. Ah, mas agora ele vai sobrepor, ele vai matar aquilo que eu fiz, vai colocar isso por cima, vai criar uma linha, vamos dizer assim, como se fosse uma linha do tempo paralela quando eu crio uma branch ali. Exatamente o que isso quer dizer. Fica sossegado, fica sossegada, o Bruno vai explicar isso para vocês vão entender. Então a gente tem a divisão aqui, ó, introdução, o básico, o histórico, branch, merge, rebase, colaboração open source, além do básico. Essa parte de colaboração open source aqui é a parte do GitHub. Então, ó, lembra que eu falei, ó, pull request é bem interessante porque nesse curso aqui você vai fazer uma pull request lá no projeto mesmo do curso e o Bruno vai aceitar para você, então você vai ter esse primeiro fluxo aí, porque realmente para quem está começando é meio complicado de entender, nossa, mas o que eu estou fazendo aqui, exatamente que momento que eu faço a cópia, que eu peço para que aceitem a minha alteração. É bem interessante, eu acho que vai valer a pena. E como eu disse, é um curso rápido, se você tiver disposição você mata isso em um dia, se não ao longo de uma semana aí, de forma bem tranquila mesmo, você consegue fazer. O Git é uma ferramenta hoje que assim, para você entrar numa empresa, se eles não colocam como requisito o Git, é porque eles já pressupõem que você sabe de tão básico que é. Eles não vão pedir lá, eu preciso que você saiba ler e escrever. Em geral, se eles não colocarem, é porque eles utilizam o Git e acham que isso é tão comum que você já vai saber o que é. E também, obviamente, quando você monta o seu portfólio, para muitas empresas, você pode simplesmente mandar o link no seu GitHub. Você tem ali os repositórios que você pode deixar privado ou público, mesmo na conta gratuita, porque o GitHub ele é gratuito, você consegue fazer isso. Então, a empresa só vai ter acesso aos repositórios que você delimitar. E depois que você tiver terminado o curso, você tem a documentação aqui do Git, que também é muito interessante. Eu recomendo que seja depois, porque você já pegou a base dos conceitos lá no curso do Bruno, mas aqui também vai ter muita coisa. Eventualmente tem comandos que você não usa muito, e aí na hora de utilizar dá uma certa dúvida. Eu acho muito bem explicado aqui. Você pode alterar ele, tem todo em português. E algo que eu gosto bastante é esse tipo de explicação aqui, ó. Você talvez não entenda nada nesse momento, porque ainda não fez o curso, mas depois que fizer o curso vai ficar mais claro. Mas esse tipo de esquema aqui, ó, facilita muito, ó. O momento que você está na master e aí você fez determinada coisa e ele saiu aqui, ó, criou uma branch e aqui ele explica o que está acontecendo, ou depois vai voltar para a master quando você fizer determinado comando.
Então são duas coisas que você vai ficar. Você faz o curso lá do Bruno, vai ter todo o conhecimento. Depois, eventualmente, quando você estiver utilizando, der alguma dúvida, você ou volta lá no curso, ou você já vai ter um estofo suficiente para vir aqui na documentação e olhar. Bom, então o que a documentação me diz? Tá explicando que quando eu fizer uma branch assim, quando eu fizer um merge é desse jeito aqui, é isso aqui que ele está acontecendo. Aqui vai ser um pouquinho mais técnico, mas não é complicado não. Eu só sugiro que você faça o curso primeiro, porque realmente lá ele é muito didático. Ele te pega pela mão, ele vai te ajudando, te dando exemplos bem simples mesmo, que não tem como você não entender, beleza? Hoje era isso, mais uma vez tudo aquilo que você já sabe, curte, compartilha, se inscreve, começa a utilizar o Git, guarda aí, faz o versionamento com ele e te vejo no próximo código.